Tá gravando, tá, gente? O chat tá aberto, eu vou procurar olhar de vez em quando aqui pra tirar dúvidas se alguém não quiser abrir o microfone, tiver com a internet, às vezes que não dá pra entender. Bom, na aula passada, a gente falou sobre o método científico, né? Vou voltar aqui para vocês acompanharem, porque eu vou falar disso daqui de novo. Que o método científico, primeiro a gente observa um fenômeno acontecendo, depois a gente pensa numa explicação para aquele fenômeno e a gente vai fazer experimentos. Depois de experimento, a gente vai ter uma conclusão que pode aceitar aquela nossa hipótese, ou conclusão, o resultado do experimento pode confirmar o que a gente estava pensando, ou pode negar o que a gente estava pensando, dependendo do resultado. Se aceitar, né, se a nossa hipótese ela for apoiada pela evidência que veio lá do experimento, a gente vai formular então uma teoria. E essa teoria ela tem que suportar também experimentos adicionais. Se a gente fizer outros experimentos, tem que sempre corroborar com a teoria, tem que sempre ser explicado pela teoria. A partir da hora que a gente faz alguma descoberta e esses experimentos adicionais não encaixam com a teoria, a gente vai ter que voltar lá pelas nossas observações, para nossas hipóteses, porque essa teoria aqui está furada. A gente descobriu alguma coisa que refuta essa teoria. E a teoria científica ela tem que passar por tudo isso daqui. Esses experimentos adicionais, às vezes, até tem que ser feito por outros cientistas em outros lugares para ver se bate com a teoria. A teoria, assim, do dia a dia é aquela, pensei numa explicação aqui do porque meu celular não está carregando. Eu tenho uma teoria, mas eu não testei, então não é uma teoria científica. É uma do dia a dia, essas que a gente usa para a gente usa como opinião, na verdade, né? A palavra correta seria opinião, não teoria, no dia a dia. Daí a gente viu que a teoria da evolução, ela tem um contexto histórico, né? Ela tem várias observações, daí essas observações foram feitas experimentos, aquele experimento do ratinho, que viu que o rabo sempre crescia de novo nos filhotes, crescia não, né? O filhote nascia com o rabo. Então, cada vez que coisas novas foram descobertas, as teorias anteriores foram caindo. Daí, a última que a gente comentou foi a seleção natural do Darwin, e que ele tinha um problema na época dele, porque ele não sabia de onde que vinha a variabilidade, né? Ele não sabia de onde que vinha isso, e ele não sabia como a gente passava a nossa variabilidade para os nossos filhotes. Falo nossos, né? Mas é qualquer ser vivo. Então, ele não sabia como que acontecia essa herdabilidade. E daí a gente viu a seleção natural. Eu quero, até no final da aula, eu vou mostrar um negócio dessa semana sobre isso aqui. Que a seleção natural ela é feita pelo ambiente, então cada ambiente vai ter uma força seletiva diferente. No caso, por exemplo, da anemia falciforme, ela é comum onde tem malária, porque num lugar que tem malária, a malária mata muito. Então, se você for heterozigoto para anemia, você não morre de malária. Então, neste lugar, ter anemia é uma vantagem, mas em outros lugares não é. É para mostrar que alguma característica, ela não é boa sempre. Ela é boa de acordo com aquele ambiente. Até aí, aula passada. Beleza? Daí, não sei se vocês estão ouvindo, mas está tendo obra aqui no prédio. Depois disso, teve. Peraí, deixa eu pensar. Tá, pode ser daqui. O pontualismo, ele surgiu em 1970, porque tinha dois geólogos que eles trabalhavam com fósseis. E eles pegaram lá a ideia da seleção natural e da evolução, que a evolução por seleção natural é lenta, né? Cada indivíduo ele é selecionado pelo ambiente, ele deixa filhos que são mais parecidos com ele, então provavelmente tem características que são boas para aquele ambiente. Então ela é gradual e lenta. Quando a gente estuda fósseis, a gente não tem essa gradualidade, porque no fóssil é difícil de fossilizar, não é todo lugar que é bom de fossilização. Então, o que a gente vê com fósseis são saltos.
porque não existe um lugar em que todos os animais tenham fossilizados numa ordem cronológica, bonitinha. Tem que ter um evento para fossilizar, tem que ter um desabamento, uma enchente, uma erupção vulcânica. Então, a gente tem períodos em que os animais fossilizam e as plantas fossilizam, e às vezes naquele lugar várias eras geológicas em que não tem nada fossilizado. Então, o que os geólogos viam eram saltos. Então, eles falaram assim: opa, talvez a evolução não seja gradual e nem lenta, ela seja rápida e em salto. Então, eles acharam o seguinte: que os seres vivos ficassem muito tempo em estase, que eles chamaram, que é sem mudança, teria uma mudança muito rápida, e de repente aquele organismo seria outro completamente diferente. Então, a evolução ocorreria por salto e rápida. Então, ela não seria nem lenta, nem gradual. Só que isso aqui não durou muito tempo, porque não durou muito tempo, porque logo eles perceberam que, na verdade, o erro não estava no jeito em que a gente analisava o registro, o erro estava no registro, justamente porque a gente não tem registro fóssil contínuo, não é contínuo. Então, não dá para interpretar a evolução inteira se a gente só tem cenas, né? A gente não tem o filme inteiro, a gente tem só uns pedacinhos desse filme de vez em quando. Então, a gente tem, na verdade, fotografias, né? Não um filme. Então, logo os outros cientistas já falaram assim, olha, na verdade, o erro não está na interpretação, está nos teus dados mesmo. Quando a gente olha um registro fóssil, a gente não tem tudo. Tem lacunas, e essas lacunas é justamente a parte gradual que a gente não consegue ver. Foi muito interpretada errada, ficou muito famosa essa teoria do Stephen Jay Gould, ele tem livros, e às vezes foi interpretada errada até de propósito, porque a teoria da evolução ela tem um apelo muito forte assim da questão social, né? Não sei porquê, não consegui entender muito, isso não entra na minha cabeça, eu não vejo problema nenhum nela, mas isso é uma coisa minha. Então, a sociedade não gosta muito de que a evolução exista. Então, teve uma divulgação até de propósito falando errado, tipo assim, a evolução tá errada, porque outros dois cientistas falaram que a evolução, ela tá toda errada. Na verdade, o que eles falaram talvez não seja lenta e nem gradual, talvez seja rápida e em saltos. Mas quando um jornal, e eu vou mostrar um exemplo para vocês dessa semana, um jornal que é para leigo, tenta entender, tenta explicar, deturparam as palavras e falaram assim, todos os cientistas estão errados porque o Stephen Jay Gould está certo. Stephen Jay Gould é o nome de um dos geólogos, o que ficou mais famoso. Então foi bastante explorada pela mídia, mas dentro da comunidade científica foi logo descartada, ficou para a história só. A teoria da seleção natural ela nunca foi deixada de lado, né? Quando o pontualismo existiu em 1970, ele existiu, mas logo foi descartado. Mas ele eram duas correntes, né? Não era toda a comunidade científica que pulou para o pontualismo e depois toda ela que voltou para a seleção natural. Não, foi tipo um desviozinho de algumas pessoas e depois todo mundo já chegou num acordo que o pontualismo, né, voltou para linha original, que era lá na seleção natural. E eu falei que quando a seleção natural foi proposta lá em 1859, ela tinha algumas lacunas. Não se sabia de onde vinha a variabilidade e não se sabia como essa variabilidade passava para as próximas gerações. Quem é que descobriu isso? Vocês viram o Mendel lá no ano passado. O Mendel, ele é mais ou menos da mesma época que o Darwin. Darwin tinha um livro do Mendel, só que Mendel escrevia em alemão. Nem hoje, nem nunca, as pessoas normais sabem alemão. Então Darwin foi visto que ele tinha um livro na casa dele do Mendel, só que ele nunca leu aquele livro. Se o Darwin tivesse lido o livro que ele tinha, ele poderia ter proposto a parte genética que vocês viram lá no ano passado, de como a variabilidade existe e como a variabilidade passa para as próximas gerações. Só que Darwin nunca soube, ele não leu. Como é que a gente sabe que ele não leu? Os livros no passado, as páginas não eram soltas, as páginas não eram assim.
elas vinham coladas uma na outra, tipo, elas vinham coladinhas uma na outra, e para você abrir, você tinha que passar uma régua no meio. Então, como pegaram o livro lá na biblioteca do Darwin e estava impecável, estava com as páginas coladas, a gente sabe que ele nunca foi lido. Hoje em dia, uma navalha passa aqui, corta e libera todas as páginas. Então, não sei se eu falei, eu não sei se vocês vão lembrar, do ano passado, os trabalhos do Mendel ficaram perdidos por muitos anos. Ele era um monge, o trabalho dele foi publicado em alguns lugares, ninguém deu muita bola, ficou escondido e ficou sem ninguém dar muita bola, né? Ninguém conhecia os trabalhos do Mendel. E teve a redescoberta dos trabalhos do Mendel e foi uns 30 anos depois. Quando redescobriram o trabalho do Mendel, que tinha aquelas contas, que tinham as azinhos, cruzamentos, o recessivo, o dominante, pegaram, olharam para a teoria do Darwin e pensaram, poxa, é o que faltava. É isso que explica como a gente passa as nossas características para os nossos filhos. Então já rompeu uma lacuna. A outra lacuna era como que a variabilidade existe. E a variabilidade é a mutação, surge por mutação e por recombinação. Isso só foi descoberto quando descobriram a estrutura do DNA, que foi o Watson, Crick e a Rosalind Franklin, lá em 1950 e bolinha. Não lembro o número exato. Então, opa, fechou outra lacuna. A variabilidade existe porque a gente tem as bases nitrogenadas, a gente tem adenina, citosina, guanina e timina, que tem mutação na hora que o DNA se multiplica, às vezes as cópias saem erradas. Então, descobrimos de onde vem a variabilidade. E então, a partir desse ponto, todas as evidências começaram a encaixar com a teoria da seleção natural. Quando a gente pega um fóssil, a gente sabe que existe erro no registro, mas a gente compensa isso com outras observações, encaixa na seleção natural. Quando a gente estuda biologia celular, a gente compara as células, as fisiologias, a anatomia, que a gente vai ver mais para frente, a bioquímica dos organismos, a gente vê que tem organismos que são mais parecidos entre eles que com os outros, e isso encaixa na anatomia, isso encaixa na genética, então tudo acaba corroborando com a seleção natural. Então essa teoria ela tem mais de 150 anos e até agora nenhuma evidência conseguiu derrubar ela. Pode acontecer um dia que a gente encontre? Pode, nossa tecnologia está sempre melhorando. Mas pode chegar um dia que a gente encontre alguma coisa, ó, isso aqui não bate. E daí a gente vai ter que rever. Mas enquanto ela não tem nenhuma observação que, que fala que a seleção natural não está funcionando, a gente vai continuar aceitando a seleção natural. Né? Uma coisa da ciência é isso, as teorias elas existem até elas serem refutadas. A seleção natural, quando ela começou a receber um monte de informação de genética, de bioquímica, de fisiologia, ela ganhou um outro nome, que é o neodarwinismo. É o darwinismo lá do Darwin com o neo das coisas novas que a gente está descobrindo hoje. Ou então, teoria sintética da evolução. Sintética porque a gente faz uma síntese, né? Porque todas as coisas que a gente vai descobrindo, quando a gente pega, encaixa na seleção natural. Então, todas as descobertas a gente vai agregando, ela não é uma que ele era um russo que trabalhou no Brasil um tempo, que ele fala o seguinte, que nada em biologia faz sentido senão sobre a luz da evolução. Então, quando a gente estuda qualquer coisa dentro da biologia, faz sentido quando a gente pensa em seleção natural, faz sentido quando a gente olha sobre a luz da evolução. Todas as coisas estão encaixando, desde reprodução de planta até comportamento animal, todas as coisas acabam encaixando na seleção natural. Até hoje, né? Vai que um dia. Tem uma frase que é bem famosa, que ela é assim: ao contrário de um engenheiro que se preocupa em fazer uma combinação de elementos especialmente desenhados com um propósito, o funileiro trabalha com os elementos que estão à mão. Então, lembrem da girafa. A girafa, lá no começo, lá no lamarquismo, é como se a girafa tivesse um propósito, que era alcançar a girafa perfeita, que era alcançar um modelo desenhado por Deus, que é a girafa tipo. Então, ela conscientemente esticava o seu pescoço para conseguir ficar mais alta. Na verdade, a seleção natural ela trabalha com o que tem.
eu tenho uma população de girafas, elas têm algumas o pescoço um pouquinho maior, algumas um pouquinho menor. Essa informação está no DNA e a seleção natural vai fazer o quê? Matar que não presta, matar que não se adapta. Então ela vai trabalhar com aquilo que tem, com as girafas que eu tenho. Com as girafas que eu tenho, eu vou cortar aquelas que são menos melhores. Então, é um funileiro, né? Ele pega a matéria-prima que ele já tem e modela. A matéria-prima que a gente já tem é o DNA, é a genética, que é o que forma o genótipo e que vai dar origem ao fenótipo, que é como a gente vê o bicho. Então, o funileiro ele vai trabalhar com as informações que estão disponíveis, que estão à mão e que surgiram por mutação. Até aí tudo certo? Tudo tranquilo para mim. Ok. Vamos ver se tem coisas no chat, que eu tô perdida aqui. Aqui. Nada no chat por enquanto. Bom. Daí, tem uns memes de seleção natural e apareceram vários com a história do coronavírus também. Eu selecionei dois, até eles são mais velhinhos. Esse aqui é a carinha do Darwin, já mais velho. Então, é um meme assim: fala que não acredita na evolução, mas troca de antibiótico quando as bactérias ficam resistentes. O que que acontece? Não sei se já aconteceu com vocês. Eu vou até voltar aqui para vocês não terminar de ler. O que que acontece? Infecção de urina, isso é bem comum, porque é uma das infecções bacterianas mais comuns, acontece principalmente em menina. A pessoa tem infecção de urina, daí ela tá com dor e ela vai para o médico, faz a urianálise e descobre que tá com uma bactéria e começa a tomar um antibiótico, que geralmente é um geralzão. Daí, 3 dias depois, ela não tem mais dor. Pô, a dor passou, o antibiótico tem um efeito colateral muito forte, ataca o estômago e tal. O que a menina faz? Para de tomar antibiótico, porque já passou a dor. Só que o que o antibiótico fez? Ele matou as bactérias mais suscetíveis. Às vezes a gente fala assim, as bactérias mais fracas, porque é mais fácil de falar, mas na verdade não é força ali, né? É suscetibilidade ao medicamento. Então, as bactérias que não sabem lidar tão bem com aquele medicamento, morreram. Quem sobrou? Fala aí, pessoal do chat. Se matou quem é mais suscetível, quem é que sobra? Quem é que demora mais para morrer? As bactérias que conseguem abrir a se adaptar e criar uma resistência sobre aquele medicamento que foi dado. Cuidado, é exatamente isso que você falou, mas cuidado, você está sendo lamarquista. Você falou que as bactérias desenvolveram a resistência. Elas não desenvolveram, elas já tinham. Droga! E é normal, e às vezes até eu falo assim, porque é mais fácil de falar. Mas como vocês estão aprendendo, eu vou pegar no pé do vocabulário, tá? Tá ok. A bactéria que já tinha no seu DNA alguma informação que dava mais resistência. Beleza? Sobrou menos bactérias, e são as bactérias mais fortes, com muitas aspas aqui. São as bactérias que têm mais probabilidade de sobreviver. Só que agora tem muito mais comida, né? Porque todas as outras morreram. O que vai acontecer? O que acontece quando um ser vivo tem um monte de comida? Só tá ele lá, Ele consegue sozinho? reproduzir mais fácil. Aham, ele vai se Facilitar. reproduzir. E esses filhotinhos que vão ser gerados vão ser mais parecidas com elas ou vão ser mais parecidas com quem morreu? Mais parecidas com os pais que ficaram vivos e reproduziram. Aham, agora o A Vitor não esquerda. responde. Vamos Ok. ver o resto da galera. Essas bactérias, elas vão ser mais suscetíveis ou mais resistentes ao medicamento? Tiago e Giovana. Eu queria falar, mas eu tô brigando com meus cachorros. Ah, pode escrever Eu seu. realmente, eu realmente queria falar, mas não Pode é ser. fácil ter 15 cachorros, Eu sabe? sei como é que é. Home office é assim mesmo. Pode escrever, o Rafael, o Thiago respondeu aqui no chat também. Com certeza vão ser mais resistentes. Porque lembra, a gente passa para os nossos filhotes o que a gente tem, né? Então, se os pais são resistentes, os filhotes também vão ser resistentes. Daí, beleza, antes você tinha uma população que tinha vários indivíduos resistentes e não resistentes misturados. Você matou os mais fracos.
Então, parou a dor porque você matou a maioria daquelas bactérias, mas elas eram menos resistentes. As que sobraram, meu irmão, essas que sobraram vão ter comida só para elas, vão fazer um monte de filhote e os filhotes vão ser resistentes. Vai funcionar se você tomar o mesmo medicamento de novo? Com certeza não. Com certeza não. Não vai funcionar. E daí você pode tomar o tanto que você quiser. O que você fez foi seleção natural. E no período de uma semana. Aquela linhagem vai. Você selecionou uma linhagem resistente e você, inclusive, pode passar para outras pessoas. E isso é o que chamam de infecção hospitalar resistente. Por quê? Poxa, num hospital só tem gente ferrada, só tem gente com um problema. Todas as pessoas ali estão tomando um remédio diferente. Se der qualquer erro ou aquele paciente voltar para casa, não tomar direito, você vai selecionar os fortes dessa pessoa, vai voltar para o hospital e ela pode passar para as outras pessoas. Então, a pessoa foi para o hospital com uma doença, tratou e pegou outra, pegou uma bactéria resistente. Alguém fez seleção natural em casa e levou aquilo para o hospital. É muito comum. Até vou mostrar uns exemplos para vocês. Então, isso é um exemplo muito fácil de seleção natural em uma semana. Só que a gente não vê, né? Porque é bactéria. Então, aquelas pessoas que ficam testando 3, 4 medicamentos, 3, 4 antibióticos para a mesma doença, é porque ela pegou alguma coisa que está resistente ou ela mesma que está provocando seleção natural ali, tomando errado. Então, o meme é assim, fala que não acredita na evolução, mas troca de antibiótico quando as bactérias ficam resistentes. Aqui tá errado, né? Tá escrito ficam resistentes. Na verdade, você selecionou as resistentes, elas não ficaram. Elas já eram, você só aumentou a população delas, matando as concorrências. Então, vai lá o Pedro Henrique e fala assim, Priscila, vou explicar. As mais bactérias fracas morrem e as resistentes sobrevivem. As que morreram somem e as que sobraram se reproduzem. Não tem nada a ver com teoria da seleção. E daí a mocinha que fala, você acabou de escrever toda a teoria da seleção natural. Então a teoria da seleção natural é só isso, né? Você selecionou e deixou viver quais eram mais resistentes. E se vocês repararem, todo sabonete antibacteriano vai estar escrito elimina até 99% das bactérias. Todos. Até tem aquele do Protex que era a mãozinha da criança toda verde, toda cheia de bolinha verde. Depois que ela lava a mão Protex, fica uma bolinha verde. Por lei, eles têm que botar aquilo, porque antibiótico nenhum mata todas. Sempre vai ter aquele 1%. Aquele 1% que pode ter a resistência. Lógico, 1% é uma aproximação, né? Para ter certeza, a gente teria que testar todas as bactérias que existem. Não vai fazer isso, mas é em média 1%. Então, coloca 1% para entrar ali na média e ter uma margem de segurança. Então, não sei se vocês vão lembrar daquela música do 99 Anjo, mais 1% Vagabundo. Esse meme é daquela época. Daí tá, beleza. No que isso influencia a nossa vida além disso? Supergonorreia, doença resistente a antibiótico, preocupa médicos no Reino Unido. Então já deram um jeito de tomar o antibiótico errado a ponto de selecionar cepas de gonorreia. Essas cepas de gonorreia aqui, nenhum medicamento que tentaram deu certo, tá? Nenhum. Então, quem pega essa supergonorreia, essa gonorreia selecionada aqui, tá. Não vou falar palavrão, que daí o YouTube vai desmonetizar o meu vídeo, até parece. Resistências a antibióticos. Vejam as 12 bactérias mais resistentes. Então, tem espécies que têm resistência a mais de um antibiótico. Quem pega uma dessas, geralmente dentro de hospital, tá ferrado. Bactéria de hospital fica resistente ao álcool para a limpeza da mão. Então, isso aqui nem a álcool funciona mais. Então, ela já inventou algum jeito de não deixar o álcool entrar nela, ou de o álcool entrar e ela metabolizar aquilo rápido e não morrer. Então, isso aqui tem muita influência na nossa saúde. Tanto que antibiótico você só compra com receita dupla. Não sei se vocês lembram, mas até alguns anos atrás, antibiótico se comprava na farmácia sem receita. Então, por causa disso, por causa das superbactérias, não pode mais comprar antibiótico sem receita. É proibido dar antibiótico para animais de criação também, a não ser que você tenha uma doença. Antigamente, até alguns lugares, né, meio por fora da lei, eles dão antibiótico para os animais para prevenir doença.
Só que o que acontece? Você previne as doenças de bactérias menos resistentes, né? Você está fazendo seleção natural, e você pode gerar uma doença pior depois, uma bactéria resistente. Então, é proibido dar antibiótico para animais. Então, esses frangos que a gente vê no mercado, que é quase o dobro do preço, que está escrito que não tem antibiótico, nenhum deve ter antibiótico, tá? Às vezes dá, mas só quando tem a doença. Mas dar antibiótico como profilaxia, como prevenção, é proibido, não pode mais. Ah, é só em bactéria? Não. Praga de lavoura. Peguei dois exemplos. O uso excessivo de agrotóxico torna as pragas da lavoura mais resistentes. Então, vai lá um carinha que planta cana. Ele começa a botar veneno. Se ele não matar tudo, quem sobreviveu é porque é resistente. Então, esses vão ter filhotinhos. Então, vai gerar uma praga do campo pior do que a que tinha antes. Vão ser imune ao veneno. Notícia de 2016. Mosquitos estão cada vez mais resistentes aos inseticidas e exagero no uso aumenta casos de doença. Não sei se vocês já repararam, mas às vezes a gente joga veneno na cara da barata do mosquito dentro de casa e ele não cai. Tipo, o bicho tá branco de veneno, mas tá de boa, tá correndo de você. Tá resistente. A gente já selecionou os mosquitos que vêm na nossa casa. Aqui embaixo é uma empresa de detetização. As pragas criam. Isso aqui é uma empresa que lá dentro explica como é feita a detetização e está explicando que as pragas criam resistência. Então, ele fala aqui, ó, um dos maiores problemas no controle de praga urbana é o uso indiscriminado de inseticidas sem orientação. Porque daí passa só em alguns lugares, os outros lugares não passa, os bichinhos fazem filho de um lugar que é resistente com um lugar que não é resistente, os filhotinhos dessa união vão ser heterozigotos, ou seja, eles vão ter um nível de resistência. Então a gente vai estar fazendo uma eliminação superficial, né? E quem sobreviver, vai ser mais forte, vai ser mais resistente. Então, até para detetização de pragas urbanas de dentro de casa, isso já tem influência. E foi a gente que fez isso. Uma coisa que é importante, deixa eu ver se tem coisa no chat aqui, porque não faz barulhinho quando vocês mandam. Ah, aqui, ó, o inseticida é bem ruim. Sim, se o inseticida ele não for muito forte, ele só vai matar os bem mais ou menos, os bem pouco resistentes. Quero ver resistir a chinelada, é a ideia. Então, uma opção, por exemplo, assim, que resistência, ela dificilmente é um gene só. São vários genes. E cada gene vai dar um pouquinho de resistência. Se a gente pega um inseticida ruim ou passa pouco inseticida, vai só matar os muito fraquinhos. Todos aqueles que têm um nível um pouquinho maior de resistência vão sobreviver. Um jeito de matar tudo é botando um veneno muito forte. O problema é que se a gente estiver vivendo lá, a gente morre junto. Então a gente também não pode botar um veneno muito forte, né? Então a gente não quer se matar. Por isso até quando a gente faz detetização empresarial, a gente sai de casa e fica dias fora, né? Para não matar a gente mesmo. Quem faz a detetização também usa máscara e tal. Então, a gente tem que cuidar com esses meio termo, porque esses meio termo também cruza. E não sei se vocês lembram lá da aula de genética do ano passado, mas um azão-azinho fazem um azão-azão. Então, os meio termo também vão cruzar e vão ter filhote resistente. É, exatamente isso. Porque, e tem uma coisa do tempo de geração também. A barata, ela se reproduz muito rápido. E a evolução, ela está condicionada à reprodução. A gente reproduz e ela tem filhote um pouquinho mais forte, a gente seleciona de novo, aquilo ali vai dar filhotes um pouquinho mais fortes. O nosso tempo de geração é de, no mínimo, deveria ser, né, uns 20 anos. Vamos assim, vamos ser otimistas. Da barata é o quê? 30 dias? Então quanto mais rápido tem filhote, mais rápido a seleção natural funciona também. Por isso que a gente observa bem melhor em bactéria e inseto, porque eles se reproduzem muito rápido. No nosso caso, demora mais. Daí já encaixa com isso que eu estava falando. Quem evolui não é a gente. Quem evolui não é a barata.
não é o mosquito, não é a bactéria, é a população. Se o mosquito não for resistente, morre. Se ele for resistente, faz filhote. Então, não sou eu que vou criar resistência, não é a girafa que vai esticar o seu pescoço e vai ser mais alta. Se ela sobreviver, ela tem filhos parecidos com elas. Então, a gente, quando vai falar de evolução, a gente vai falar assim, a bactéria cria resistência. O rato criou resistência. Não, a população foi selecionada, quem não era apto morreu, então a gente tem uma população que evoluiu. Que, não sei se vocês vão lembrar, que a gente chamava aqueles azãozinhos lá de frequência alélica. Então, evolução é uma mudança na frequência alélica ao longo das gerações. Então, ao longo das gerações, depois a gente vê neto, filho, avô, bisavô, tataravô, se a gente vê uma mudança nas frequências daquele azãozinho lá, mudança nas frequências alélicas, aí sim a gente pode dizer que houve evolução, tá? A gente vai considerar uma população como uma unidade evolutiva. Então, imagina o seguinte, eu tinha um monte de bactéria lá. E uma bactéria mutou. Por um acaso, ela se reproduziu e teve uma mutaçãozinha lá, que é a azulzinha. Daí eu comecei a pôr veneno aqui. Aqui já pus veneno. Quem vai sobreviver melhor é quem tem mais resistência àquele veneno. Então a azulzinha aqui ia fazer um filhinho só, agora tem um monte de comida, porque algumas laranjinhas morreram, vai ter mais filho, vai se reproduzir melhor. Se eu continuar pondo veneno aqui, eu vou continuar tendo seleção natural. Vou matar um pouquinho das laranjinhas, as azulzinhas que são resistentes vão ser mais selecionadas e vão aumentar de número, até que depois eu tenho uma população toda resistente. Isso acontece com o vírus da AIDS também, viu, gente? Pessoas que tomam medicamento e param de tomar o medicamento. Elas estão selecionando variações do vírus com resistência. Então, mesma coisa aqui nos sapinhos, eles vão ter mutações, eles vão ter recombinação genética cada seleção, mas vai ter uma seleção natural. Aqui no caso, poderia ser cor da vegetação, por exemplo. Esse sapo ele é predado por cobra, por gavião. Quanto mais parecido com a vegetação ele for, mais fácil ele vai conseguir se esconder, mais filhote ele vai ter. Então, os fatores de seleção natural são os predadores. Então, depois de um tempo, todos eles vão ser bem parecidinhos para conseguir se esconder melhor no ambiente. O que é TAM? Lucas, não sei o que é ratos da... Porque os ratos... porque os ratos são tão difíceis de matar? Não sei, às vezes a gente só pode ter uma mira ruim, mas se você estiver falando de veneno, provavelmente a gente está falando de resistência. Quem sobreviveu é quem resiste aos nossos venenos. Quero falar dos exercícios, mas antes eu quero mostrar para vocês outra coisa. Olha que bonitinho, estudo dessa semana. Não sei se vocês vão lembrar que na Copa do Brasil teve um cara que era tetraplégico, que fez o primeiro chute da bola. Vocês lembram disso? Apareceu na televisão por 30 segundos. Tipo, fizeram mó auê com um cientista brasileiro, um neurocientista. Ele inventou um exoesqueleto em que o primeiro chute na bola da Copa no Brasil ia ser feito por esse cara. O nome dele é Miguel Nicoleles. Pode falar. Alguém abriu o microfone? Não. É que eu não sabia desse cara mesmo, não. Acho que Não eu tô sabia? entrando numa caixa. É porque eu sou velha. Daí, esse Miguel Nicoleles, ele trabalhava em Natal, aqui no Brasil. Ele é muito famoso. Agora ele trabalha na Inglaterra, se eu não me engano. E ele fez um negócio que virou uma notícia do G1. E aqui a gente vai falar sobre método científico, sobre seleção natural. A reportagem é o seguinte: estudo sugere que pessoas que tiveram dengue recentemente podem ter alguma imunidade contra a Covid. Então ele está falando que alguém fez um estudo que pessoas que tiveram dengue teriam alguma, não toda, imunidade contra a Covid. Daí,
Olha só a frase aqui de baixo, o subtítulo. A pesquisa foi conduzida pelo Miguel Nicoletti. Ela ainda não passou por revisão de pares e nem foi publicada em revista científica. Então, a gente vai voltar lá no método científico. A revisão por pares seria aqui, reprodução do experimento e hipótese apoiada pela evidência. Sempre que a gente faz um estudo, a gente tem que enviar para outras pessoas que vão ver se não tem furo. E isso, agora em época de coronavírus, foi um pouco. Foi um pouco não, eles acabaram com isso porque precisava de rapidez. E revisão por pares demora um ano. Pra você ter ideia, um artigo meu saiu, que nem é coisa assim de saúde, saiu no começo da pandemia, ele estava um ano com outras pessoas para ver se não achava furo. Imagina a gente fazer um artigo científico sobre coronavírus hoje e esperar um ano para ter o resultado. Então eles estavam publicando tudo. Por isso que saiu muita porcaria, tá? A história da cloroquina, da azitromicina, não passou por revisão por pares e a mídia caiu em cima. Que nem esse aqui, né? Que não passou por revisão por pares. Então, na verdade, o cara fez. Ele parou aqui no experimento no máximo, mas a gente vai ver que não, nem no experimento ele chegou. Ok, daí vamos ver. Lugares em que grande parte da população contraiu dengue no ano passado e no começo deste ano e demonstraram mais tempo para ter transmissão da Covid-19. Isso aqui é qual parte do método científico? Ele fez uma observação, ele já fez uma hipótese para explicar a observação, já é um experimento, o que que é? Só aquela frase lá. Outra É frase uma observação. É só uma observação. É só uma observação. Eu vou deixar assim, ó, porque daí eu consigo ler o chat e a notícia e vocês vêm comigo ao mesmo tempo. Ele só fez uma observação, ele está na primeira etapa do método científico. Ele fez uma observação, ele viu, ó, lugar que tem muito dengue tem pouca Covid. É uma observação. Além disso, registraram números menores de casos e de mortes causados pelo novo coronavírus, indicando uma possível interação imunológica. Essa parte aqui, indicando uma possível interação imunológica entre os dois vírus, é o quê? É hipótese. É uma hipótese. É uma hipótese. Então, beleza, ele fez uma observação, ele viu, opa, onde tem dengue, tem pouco coronavírus. Vou dar uma explicação para isso. Talvez tenha uma interação aí dos dois. É só a hipótese. Daí, olha só, a conclusão é de um estudo. Conclusão, como assim? Cadê o experimento, minha gente? Só que, lógico, isso daqui é um artigo para leigo, e leigo não tem vocabulário para ser tão crítico e ler um negócio desse e entender. Mas, ó, pulou o experimento. Cadê o experimento? Como assim já tem conclusão? Ele parou na hipótese. E daí isso aqui sai na mídia, e daí como é que as pessoas interpretam? Ó, eu já tive dengue, tô imune a coronavírus. Então isso é extremamente complicado, tá? Vai ter mais pra frente aí na notícia até ele vai uma palavra eles vão usar para dizer isso que eu tô explicando para vocês. Ó, tá passando carro de som na rua. Beleza. Por que ele fez isso daqui? Já saiu. Porque a gente tá com pressa. Se a gente não tivesse com pressa, esse artigo jamais seria aceito. A galera ia falar, mas você não fez experimento, como assim? Só que como a gente está com pressa, ele vai falar por quê? Daí outros laboratórios podem começar a fazer experimentos todos juntos. Então, ao invés de um laboratório só fazer todos os experimentos para a gente chegar na teoria, vários laboratórios do mundo inteiro podem fazer os experimentos e daí junta tudo depois. Só que daí a mídia se acaba, né? Porque daí cada um que chega numa explicação um pouquinho diferente, daí já sai uma reportagem nova dizendo coisa diferente, com vocabulário incorreto também, porque eles também não têm uma assessoria científica lá muito boa, e eles querem vender, né? Eles querem aparecer, querem ter cliques na notícia. Então, a gente já está, qualquer evidência, qualquer observação já está saindo na mídia para poder ser rápido, para as pessoas trabalharem juntas. Poxa, se eu tenho uma observação, eu vi que o lugar que tem muita dengue tem menos coronavírus, a minha hipótese é de que o anticorpo para um pode estar protegendo para o outro,
Já mandei uma conclusão, que na verdade não é a conclusão, eu pus a hipótese nos jornais já para a galera começar a estudar. Eu tenho que começar a fazer experimento para cobrir essa lacuna. Eles começaram a fazer lacunas, tá? Fazer esses experimentos, mas vamos seguir a notícia, porque tem um lugar que eu já li e eu quero achar para vocês. Aqui. Essa descoberta surpreendente levanta a intrigante possibilidade, aqui ele já usa uma palavra certa, possibilidade, de uma reação cruzada entre o vírus da dengue e o do SARS-CoV-2, que é o do coronavírus. Poxa, se a gente conseguir provar essa hipótese de que um anticorpo interage com os dois vírus, a gente pode desenvolver uma vacina mais fácil aí, né? Se comprovada, correta em futuros estudos, essa hipótese, aqui ó, o único lugar que a palavra correta aparece, hipótese. Essa hipótese pode significar que a infecção pela dengue ou uma eventual imunização com uma vacina eficaz e segura para a dengue poderia produzir algum tipo de proteção contra a SARS-CoV. Por que eles acham isso também? Tem uma outra observação. Eles viram que algumas pessoas que não estavam com coronavírus, mas tinham tido dengue há pouco tempo, aquele teste imunológico da gotinha de sangue dava positivo, mesmo a pessoa não estando com o coronavírus. Daí a gente tem mais uma observação. Poxa, pessoas que têm dengue testam positivo no anticorpo para corona. Mas se a gente procura o vírus na pessoa, não tem. Mas o anticorpo dá positivo. Poxa, se deu certo no teste, será que dá certo dentro do corpo? Às vezes não. Às vezes o anticorpo que está ali no teste reage tanto com o coronavírus quanto com. Desculpa, o anticorpo que a pessoa produz no teste reage com o coronavírus, mas ela produziu para dengue. Mas às vezes, quando o coronavírus entra no corpo, não funciona. Como é que a gente vai descobrir isso? Experimento. Então, a gente tem uma outra observação que no teste da reação cruzada. Mas dentro do corpo da pessoa, a gente não sabe. Faltou experimento. Então, é mais uma lacuna para a galera fazer experimento para descobrir. Tanto que eu até falei com o Luan na outro dia, né? Que agora é a hora, se quiser ganhar dinheiro com microbiologia, imunologia, agora é a hora. Tá aparecendo muita coisa. A gente tem muita lacuna para cobrir. Bom, deixa eu ver, tem um outro lugar que eu quero mostrar para vocês. Ele fala que foi acidental, como grande parte das coisas na ciência. Quando a gente vai fuçar, a gente tem que ficar observando, às vezes a gente acha coisas que a gente não esperava. Normal. Cadê a outra parte? Não tô achando, mas tem um momento que ele fala o seguinte, que ele foi ver se só no Brasil e em outros lugares também batia. Porque, poxa, será que eu fiz isso pro Brasil, mas será que o Brasil tem outra condição que eu não estou observando, que na verdade não é a dengue que está causando a resistência, é outra coisa? Às vezes pode acontecer, de ser outro fator que está ali ligado com a dengue, tipo, presença de floresta deixa o pulmão das pessoas mais saudável. Pode ser? Dengue é um bicho que às vezes tem mais perto de floresta, será? Então são várias hipóteses para você estudar. Então ele pegou o Brasil, pegou outros países e ele viu que outros países da América Latina e da África batia também. Ele pegava o mapa da dengue, pegava o mapa do coronavírus, onde tinha um, tinha o outro. Então já é mais uma observação. Tem que fazer o experimento em outros lugares também. Tem que ver se não tem outras variáveis que a gente não está enxergando. Daí, chega a hora que ele fala uma coisa, tipo, talvez não seja bem isso aqui, ó, o estudo pondera. Quando pondera é porque faz uma meia-culpa ali. O estudo pondera, no entanto, em que regiões com alta densidade demográfica há uma prevalência de Covid-19, mesmo quando há uma alta incidência de dengue. Então, em um lugar que tem muita gente junta, tipo favela, muita gente ocupando pouco espaço, tem dengue e tem coronavírus ao mesmo tempo. Tem, então, alguma coisa que está fazendo isso aqui ser exceção. Ou alguma variável que a gente não sabe, uma variável que a gente não está vendo, né? A densidade demográfica faz alguma coisa que a gente não sabe ainda,
ou a minha hipótese está errada. Então, todas as outras observações têm outra explicação. Vamos dizer que é verdadeiro. Aqui falando dos outros países. Vamos dizer que onde tem coronavírus, onde tem dengue, as pessoas ficam protegidas contra coronavírus. Não lembra muito esse mapa aqui, só que ao contrário? A gente pode dizer assim, ó, seleção natural, onde tem dengue não tem coronavírus. Qual que mata mais? Qual que a seleção natural vai beneficiar? É melhor morrer de dengue ou de coronavírus? Não sei, eu não tenho essa resposta, mas talvez haja alguma pressão seletiva. Em humanos, hoje em dia, que a gente usa avião, é um pouco mais difícil de mudar a população, tá? A gente não vai ter uma mudança na população, porque é muito difícil. A gente cruza com pessoas de outros lugares e tal, então, para ter uma população fechada, que cruze só entre ela e faça a resistência a alguma coisa ser prejudicial, é muito difícil. Com animais, plantas ou homens, antes das grandes navegações era mais fácil, porque lembra, as mutações têm que aumentar de número dentro da população. As pessoas têm que cruzar entre elas até que aquela mutação seja comum. Certo? Fica aparecendo o tempo todo aquele negócio ali. Então, a gente tem um exemplo de uma possível seleção natural e está usando um método científico, embora de uma maneira meio deturpada, para explicar a seleção natural, mas sem falar a palavra seleção natural, porque se aparece, dá chabu para eles. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa no chat. Não tem. Exercício para nós fixar. Eu quero que vocês me digam qual frase se encaixaria mais corretamente na ideia de Lamarck, qual frase se encaixaria mais corretamente na ideia de Darwin, ou do neodarwinismo. Pela necessidade de viver em terra firme, os ovos dos répteis adquiriram casca, tornando-se resistentes à dessecação. Isso tem cara de Darwin ou de Lamarck? Essa primeira tem cara de Lamarck. Cara, jeito de andar de Lamarck. Por quê? Tinha uma necessidade e os ovos dos répteis adquiriram casca. É como se a mãe jacaré pensasse assim: vou pôr casca hoje, porque tá seco. Não funciona. Pô, tá tendo incêndio no Pantanal, vou fazer uma casca de pedra. Não vai acontecer. A outra frase. Por terem desenvolvido os ovos dotados de casca resistente à dessecação, os répteis puderam conquistar o ambiente terrestre. Só sobrou Darwin, né? Ou seja, surgiu uma mutação ou uma recombinação que deu origem a ovos mais resistentes. Daí tem um monte de jacaré competindo por espaço. Espaço não é uma coisa ilimitada. Se aquela jacaroa que tem um DNA que faz uma casca um pouquinho mais forte, coloca os ovos dela num lugar que de repente pode ser que esteja um pouquinho mais seco, ou teve uma seca e todos os lugares estão secos, é o ovo dela que vai conseguir eclodir. Então, primeiro surge a mutação, depois a seleção natural atua. Tudo bem até aí? Lembra que é um funileiro, não é um engenheiro. Ele trabalha com a seleção natural trabalha com o que tem, não inventa nada. Ai, agora eu vou precisar da participação de vocês. Tem uma frase, vocês vão ter que explicar como Darwin explicaria ou como Lamarck explicaria. Os peixes que vivem nas cavernas, em completa escuridão, são cegos e evoluíram a partir de peixes de visão normal que viviam em rios em que havia luminosidade. Então tinha um peixinho com visão normalzinha, que vivia num rio normal. Por um acaso, esse rio ele entra numa caverna, faz lagoas naquela caverna, e quando a gente olha para os peixes daquela caverna, eles são cegos. E aí, como é que essa galera explica? Pera, como é que é? Como é que o Darwin explicaria Hum. peixes que são cegos dentro de caverna terem evoluído de peixes de fora da caverna que enxerga?
Aliás, tenta explicar por Lamarck, porque por Lamarck é mais fácil, é mais intuitivo. O Lamarck falava que ele não precisa de enxergar, porque o ambiente é escuro, Isso. e que ele se adaptou ao ambiente. Isso, o Lamarck ia falar assim, o peixe chegou num lugar que não tem luz, para que ter olho? Não vou ter E o olho. Darwin, e o Darwin ia falar que o ambiente escolheu alguns peixes. Acho que seria isso. Seria, mas essa é mais difícil, é de propósito, porque tem outras coisas aqui. Um olho que enxerga numa caverna faria mal? Acho que sim, porque o peixe ia querer enxergar e não estava enxergando nada. Ele ia ter uma ansiedade. Ia ficar perdido. Mas E isso é uma também, coisa nossa que enxerga, tá? A gente ia sentir a diferença. O peixe, se ele nasce num lugar e o cérebro deles não é lá grandes coisas, eu acho que ele não ia ter essa ansiedade de enxergar se ele nunca enxergou na vida. Mas a ideia tá correta, tá, Luan? Só a explicação tá errada. Mas a ideia é essa. Gente, olho dá problema? sim. Dá. Olho dói? Uhum, Olho tem parasita? tem. Tem. A gente humano não muito, mas olhos têm parasitas. De peixe, de sapo, a gente tem parasitas especializados em olhos. Custa caloria fazer olho? Sim. Pera, fazer o olho em si, quando ele está É, sendo desenvolvido? lá no embrião, lá no Ah, desenvolvimento, sim. custa caloria. Pode ser pouco, mas custa. Imagina para um peixe que está numa caverna escura e tem que achar algum jeito de achar presa. Não é fácil ter presa, então custa caloria. Para ele é muita caloria que come quase nada. Então, a seleção natural ela vai favorecer num ambiente competitivo, tá? Esses ambientes são todos competitivos. Um ambiente competitivo, quem tem menos doença, quem gasta menos caloria fazendo coisa inútil. Então, para que ter olho? Faz falta? Não. Então, se alguém com mutação surgir lá sem olho, não vai fazer diferença nenhuma e ainda vai gastar menos caloria e vai ter menos parasita. Então, aqui a explicação é um pouquinho mais complicada, tá? Poderia ter olho? Poderia, mal não faz. Mas quem não tem no ambiente competitivo corre um pouquinho mais rápido, né? Tem menos parasita e economiza caloria. Então pode ser que isso seja uma vantagem nesse ambiente. É Tudo viável certo? dizer que nesse caso desse exemplo, o peixe não precisava da sua visão, daí ele acabou sendo cego em cavernas escuras. É certo Isso. dizer que se Isso não por, fez diferença. se por algum acaso ele continuasse com a visão, ele, a palavra não é ofuscar, ele teria mais dificuldade de aguçar os outros sentidos dele para procurar comida, ou seja lá o que for para sobreviver lá embaixo? Você pensou nisso porque cegos humanos, eles ficam com a audição melhor, né? Mas Exatamente. eu não sei se isso é fisiológico, a visão, a audição realmente fica fisiologicamente melhor, cria mais sentido, mais células, ou se é só porque ela fica mais concentrada na audição, porque ela não tem outro estímulo. Eu não sei se para os peixes fariam essa diferença, mas poderia fazer, quem sabe? Porque também tem, eu pensei nisso porque mais em lugares mais fundos tem aquele peixe com Com a aquela anteninha luzinha. que produz. Então ele também é cego, se eu não me engano. Mas ele atrai a sua presa com Sim. aquela luz e quando a presa Uhum. chega bem perto, ele ataca A e bocanha. devora. Aham. Que eu Porque ele saiba, ele tem. também é cego. Eu não tenho certeza também, mas provável. Ele tem. Peixes têm a linha lateral no próprio corpo, que sentem a ondulação da água, e ele tem barbatanas também, né? Então ele sabe quando a presa dele está perto o suficiente para ele abocanhar. Então é um sentido que ele tem que ter muito aguçado, né? Exatamente, foi Tem uma nessa. coisa que a gente tem que, tem uma coisa que a gente tem que separar, que é o olho de fotossensor. Olho é o que a gente tem. Fotossensor só consegue enxergar luz e sombra, que também é importante. Irei pesquisar Tipo, isso depois. Deixa eu fotossensor, a gente não pode confundir com o olho, forma imagem, né? O fotossensor, ele sabe se está na luz ou não. Muitos peixes têm só fotossensor, insetos só tem fotossensor.
lesma, aquelas lesmas de jardim que vai para cima da grama quando chove, tem fotossensor, porque é importante para ela não ficar no sol se dessecando, ela tem que ficar na sombra. Ok, ok. Essa daqui é o que a gente já falou, né, em base do que a gente falou. Eu estou pedindo para vocês explicarem com base na seleção natural. Como surgiram populações de mosca resistente a DDT após essa droga ter sido usada em larga escala durante ao longo do tempo para combater insetos? DDT, eu não sei se vocês já viram imagens, aquelas imagens de quando as pessoas chegavam no campo de concentração e eles passavam veneno nas pessoas. Era DDT. Inclusive, os meus pais falaram que quando eles eram criança e tinha surto de piolho ou pulga, sarna, essas coisas na escola, eles passavam DDT nas crianças. E isso é muito tóxico, muito tóxico. Tipo, zero noção, sabe? Só que hoje, se você passar DDT em mosca, não serve pra nada. Isso é da década de 60, tá? Que começaram a usar DDT assim em larga escala, mas já existia, sei lá, deve ter uns 100, 120 anos que se usa isso. Por que que agora DDT não funciona em mosca? Porque no decorrer do tempo, enquanto usavam esse DDT massivamente, moscas que eram suscetíveis a morrerem para DDT morreram, e as que tinham resistência a esse medicamento sobreviveram e procriaram, assim, criando aquela famosa linhagem inteira de gente, quer dizer, de moscas. Gente mosca, isso. Gente mosca, isso. Que coisa maravilhosa. Eu imaginei uma pessoa mosca Resistente. de Eu gente tô, mosca mais resistentes. isso. Eu tô insistindo um pouquinho nisso para vocês pegarem o vocabulário, para não dizer assim, ah, as moscas criaram resistência. Não. Para dar essa explicação. Quem não tinha resistência morreu. Quem era resistência foi selecionado e teve filhotinhos mais resistentes do que a média de antes. Então, ao longo dos anos, a gente foi selecionando. E se eu perguntar por que cada vez mais são necessários antibióticos novos? Por que que todo ano sai antibiótico novo para tratar a infecção bacteriana? Porque as bactérias vão evoluindo. E tecnicamente as mais fracas vão morrendo, só que aí elas vão criando, de certa forma, resistência, nascendo as mais fortes. Sim, a É única isso. coisa. Isso. Só que lembra do vocabulário. Fala assim: ah, não é que as bactérias criaram resistência. Fala que as populações de bactérias criaram resistência. Porque senão, quando a gente fala desse jeito, na nossa cabeça, fica imaginando como se a bactéria criasse resistência. E não é, é a população, ao longo do tempo. Mas é isso aí, a ideia é essa mesmo. A gente selecionou tantas populações que os nossos antibióticos já não servem mais para nada. A gente já selecionou as bactérias que são resistentes a eles. Então, a gente hoje tem antibióticos. Tem um antibiótico que eu acho que faz uns 2 anos, que era o mais forte de todos. Tipo, nunca conseguiram fazer um antibiótico tão forte. Já tinha bactéria resistente. Porque já tinha surgido aquela mutação e a resistência aos outros antibióticos meio que eram úteis para esse também. Então, já saiu na largada atrasado já. Tipo, de a gente selecionar a resistência para vários outros medicamentos, o mesmo mecanismo lá da resistência servia para o antibiótico novo também. Então, é uma briga que a gente está perdendo. Por que atualmente a gente não explica mais a ideia do Lamarck? A ideia do Lamarck eu vou botar aqui para vocês lembrar, que é a lei do uso e desuso e herança dos caracteres adquiridos. Por que hoje a gente não dá mais crédito para o Lamarck? Porque na mesma coisa que aconteceu naquele experimento do rato, se, por exemplo, eu Uhum, cortar o meu braço, uhum. braço por exemplo, da minha esposa e ter um filho, o meu filho não vai nascer sem os braços. Então ele Porra, Giovana, não vai. Que isso? já é esposa? Eu não Ele, falei uma palavra. ele não vai aquelas características de não ter um braço. Assim como se eu fizer uma academia, meu filho não vai nascer trincado. Exatamente. Que você falou a lei do uso e desuso, né? Que a gente fica forte, mas a gente não passa isso para os nossos filhos.
Uhum. Então, a gente não tem herança dos caracteres adquiridos. A gente pode passar no máximo o tipo de fibra muscular, mas o músculo, o que a gente fez com ele, a gente não passa. Então, a gente já viu, eles cortaram 800 gerações de rabo de rato, né, para descobrir isso. Eu lembrei na minha antiga escola que um menino chegou na professora de educação física, que ela estava falando sobre gravidez e tal. Daí ele perguntou, professora, se a mulher, quando ela tá grávida, ela continuar fazendo exercício, se ela for uma atleta, a professora já pensou que ia ser uma pergunta interessante, né? Que a mulher faz exercícios, o filho não pode nascer com nenhum problema, Vai pode nascer nascer. bombado. Ele perguntou, o filho vai nascer trincado também? A professora desistiu, tacou a folha no chão e deixou a gente pra quadra. Seria interessante. Aqui é uma pergunta de vestibular, mas eu não coloquei aqui na frente qual que era o vestibular, esqueci. A teoria da evolução, proposta em 1859 por Charles Darwin no livro A Origem das Espécies, gera até hoje muitos conflitos devido a interpretações equivocadas. A evolução é um processo lento que demora muitas gerações até gerar uma nova espécie com características diferentes da espécie original. Ah, qual é a diferença da gente ter uma população diferente e ter uma espécie nova? É tempo, tá? É só o tempo e o isolamento. Lembra lá do isolamento da outra aula? A gente tem que ter mutação e separação. Então, qual é a diferença de a gente ter uma população resistente a um medicamento e uma espécie nova? Tempo e isolamento reprodutivo, tá? É a única coisa que muda. Quando a gente tem pouco tempo e pouco isolamento reprodutivo, a gente vai ter uma população que mudou. Quando a gente tiver muito tempo e populações completamente isoladas, eventualmente a gente pode ter duas espécies. Então, sobre a seleção natural, marque a alternativa correta. A. Ocorre principalmente por fatores ambientais que fazem os seres menos aptos morrerem mais rápido e deixarem menos descendentes. B. Na natureza, apenas os mais fortes sobrevivem. Por isso, todas as espécies com menor força morrem quando em contato com espécies mais fortes. C. As mutações genéticas nunca ocorrem, pois todos os seres vivos que existem são extremamente iguais aos que existiam em nosso planeta há milhões de anos. D. Girafas ficam com pescoços longos de tanto terem que se esticar para comer as folhas das árvores. As que conseguiam esticar seu pescoço começavam a ter filhotes com pescoços mais longos. E aí? Qual que vocês acham? Letra A, Com certeza. Vamos ver. pois daí é vestibular. Mas aqui vestibular tem perguntas fáceis, médias e difíceis, né? Sempre. E a pontuação das perguntas fáceis, médias e difíceis não é a mesma pontuação, cada uma delas vale diferente. E essa daqui é uma das fáceis. Bom, vamos tentar descobrir por quê. Vamos de baixo para cima. Girafas ficam com os pescoços longos de tanto terem que esticar para comer. Isso aqui é verdade? Quanto mais uma girafa tenta esticar o pescoço, mais. Não. Não, Aqui não conseguem chegar na árvore, morre mesmo isso. e Isso aqui é não lamarquismo cria. puro, tá? Isso é Lamarck puro. C. As mutações genéticas nunca ocorrem. Não, né? Câncer tá aí para nós, pra gente lembrar disso todo dia. Mutações genéticas ocorrem sempre e muito. Na natureza, apenas os mais fortes sobrevivem, por isso todas as espécies com menor força morrem. Isso aqui, qual que tá o erro? Ah, no termo força, No termo porque não é força. força, é apto. Porque às vezes não é o mais forte, é o mais resistente. Resistência não é força. Às vezes é o mais rápido, rapidez não é força, então é no termo força, tá? Tá errado, é o mais apto. Às vezes é o metabolismo que resiste melhor à seca, não é força. Então é a mesmo. E é isso, gente. Acabamos nossa aula hoje. 1 hora e pouquinho. Eu vou parar de gravar. Eu esqueci onde é. Aqui. Interromper a gravação.